Shalom Adonai, seja bem-vindo a mais uma aula. E hoje é Bibliologia do Antigo Testamento, aula 4. Pessoal, essa matéria está maravilhosa. Eu já passei a aula 1, aula 2 e aula 3 desse livro. Se você perdeu, não assistiu, vai lá e assiste. Hoje é a aula 4, encerramento desse livro. O próximo livro será o Novo Testamento, Bibliologia do Novo Testamento. Nós vamos estudar o Antigo Testamento, cada livro, começando dos Salmos, os profetas maiores, os profetas menores, tá bom, pessoal? Seja bem-vindo. Deixa eu lembrar, nesse canal eu dou aula de teologia, ó, tá aqui, ó. Escola Bíblica Dominical, primeiro trimestre de 2025. Em defesa da fé cristã. Eu já gravei quase todas as videoaulas, estão aqui disponíveis. Escola Dominical, Escola de Teologia, gratuito as aulas. Você paga somente os livros se quiser, tá bom? Vamos para a aula. Na aula passada eu falei sobre Davi não escreveu sozinho o livro de Salmos. Porque tem muita gente que diz: o salmista Davi escreveu o Salmo 90. O Salmo 90 não foi Davi. Quem foi que escreveu? Vamos ver agora. Davi, ó, Salmos tem 150 capítulos. Davi escreveu somente 73 salmos. Entendeu, pessoal? Tem muita gente que diz assim: mas Salmo não tem capítulo. Porque realmente capítulo é história. Por exemplo, a história de Abraão é um capítulo. A história de Noé, a arca de Noé, é outro capítulo. Então, capítulo é história. Já no livro de Salmos não tem história. É louvores, é adorações, é hino. Então não é capítulo, na verdade é Salmos. Salmo 23, Salmo 90, Salmo 50. Então não é Salmo capítulo. A gente diz capítulo para a pessoa entender que é o número tal. Mas na verdade os Salmos não têm capítulo. Porque, como eu falei, capítulo é história. E no livro de Salmo não tem história, é louvores, é adoração. Portanto, o correto dizer é Salmo 23, Salmo 50, Salmo 90, Salmo 100, tá bom? Então, Salmos tem 150 salmos, ou 150 capítulos. Davi escreveu só 73 salmos. Quem escreveu os outros? Dos 150 salmos da Bíblia, Davi escreveu só 73. Ou seja, uma metade mais ou menos. Quem escreveu o restante? Asaf, os filhos de Coré, Salomão, Moisés e Etã. Tá aqui, ó. Tá dando para ver aí? Eu vou marcar aqui, ó. Bem aqui, ó. Isso. Olha lá, ó. Tira um print, anote aí, ó. Então, Salmos não foi só o salmista Davi. Por exemplo, Moisés escreveu o Salmo 90. Aí a pessoa diz: o salmista Davi, escrevendo o Salmo 90, disse isso. Não, o Salmo 90 foi Moisés. Por exemplo, o Salmo 12 foi Asaf. Entendeu? Então, antes de você citar o salmista Davi, você pode até citar: o salmista escreveu isso. Porque tem vários salmistas. Davi, Asaf, os filhos de Coré, Salomão, Moisés, Etã, todos esses são salmistas. Mas quando você cita o salmista Davi, você aplicou um nome de um texto, um pronome ali, o nome de uma pessoa. E às vezes você cita um capítulo que ele não escreveu, entendeu? Vamos para os profetas. Provérbios, quem escreveu? Salomão, meu irmão. Que ano? 950 anos antes de Cristo nascer.
Eclesiastes. Quem é o autor? Filho de Davi, Salomão. Salomão escreveu Eclesiastes. Que ano? 935. Cantares de Salomão. Quem escreveu? Salomão. Que ano? 965. Agora nós vamos estudar um pouquinho sobre os profetas da Bíblia, os livros proféticos. Porque na aula passada eu falei que o Antigo Testamento se divide em 4 partes: lei, história, poesia e profecia. Pega um papel, uma caneta e anote o que eu estou falando, que é extremamente importante. O Antigo Testamento foi escrito em 4 partes. Antes de eu falar isso, deixa eu falar aqui, ó. O Antigo Testamento, só lembrando nas aulas passadas que eu falei, o Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica, o Novo Testamento na língua grega. Aprenderam? Eu vou repetir. O Antigo Testamento foi escrito na língua hebraica, Novo Testamento na língua grega. E o Antigo Testamento se divide em 4 partes: lei, história, poesia e profecia. Lei, os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, que os judeus chamam de Torá. A Bíblia Sagrada dos judeus é a Torá, que é o Pentateuco, é os 5 primeiros livros da Bíblia, é a Bíblia judaica, que eles chamam de Bíblia Torá. É o Pentateuco, tá bom? Então, a Bíblia se divide em 4. Lei, que é os 5 livros de Moisés. História, que é os livros Josué, Juiz, Ruth, Samuel, Crônica, tudo isso é história. E os Salmos, que é os poéticos. Lei, história, poesia, que é o livro de Salmo, Eclesiastes, Cantares de Salomão, Eclesiastes. E profecias. Então, lei, história, poesia e profecia, que o Antigo Testamento é dividido. Agora nós vamos entrar nos livros proféticos. Só que os livros proféticos se dividem em 2: profetas maiores e profetas menores. Profeta maiores escreveu livros mais grossos. Profeta menores escreveu livros mais finos. Muitos alunos me perguntam: ô professor, o que significa profeta maiores e profeta menores? Meu irmão, tudo é profeta. A questão é que os judeus consideram quem escreveu um livro mais grosso e outro livro mais fino, quem escreveu pouca profecia, poucas coisas, é chamado de profeta menores. Quem escreveu um livro mais capítulo, mais largo, mais grosso, é chamado de profeta maiores. Então, o Antigo Testamento é dividido em 4 partes: lei, história, poesia e profecia. Os livros de profecia começam de Isaías e vai até Malaquias. E entre todos esses livros proféticos, tem os maiores e os menores. Quais são os livros, quais são os profetas maiores? Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. É chamado de profeta maiores porque escreveram mais histórias, mais capítulos. São conteúdos muito profundos. Profeta menores: Oséias, Joel, Amós, Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias, que escreveram poucos capítulos, pouca coisa. Entenderam, meu irmão? Então, a partir de hoje, você aprendeu o que é profeta maiores e profeta menores. Profeta maiores escreveu maior conteúdo, mais história, mais capítulo. Profeta menores escreveu menos capítulo, menos história e é um livro fino. Tem profeta que escreveu, para vocês querem saber, Obadias, 1 capítulo. Então ele é chamado de profeta, mas menor porque escreveu menos capítulo, tá bom? Então, profetas maiores: Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel. Isaías, quem escreveu? Ele mesmo.
Isaías é o autor desse livro. Em que ano? 740 anos antes de Cristo. O que trata? A vinda futura do Messias. Na verdade, o livro de Isaías é muito profundo. O livro de Isaías tem 66 capítulos. E a Bíblia tem 66 livros. O Antigo Testamento tem 39 livros. Até o capítulo 39 de Isaías, ele fala do Antigo Testamento. Já o capítulo 40, que seria o Novo Testamento, o Isaías fala sobre o Messias. Então vou repetir. O livro de Isaías tem 66 capítulos. A Bíblia tem 66 livros. O Antigo Testamento tem 39 livros. Até o capítulo 39 de Isaías, ele fala do Antigo Testamento do povo de Israel. A partir do capítulo 40, que já faz parte do primeiro capítulo do Novo Testamento, ele fala sobre a vinda do Messias. Entendeu, pessoal? Jeremias, quem escreveu? Ele mesmo, irmão. Ele mesmo. Em que ano? 627 antes de Cristo. E Jeremias escreveu Jeremias e Lamentação de Jeremias. Ezequiel. Quem escreveu Ezequiel? Ele mesmo, profeta Ezequiel. Em que ano? 592 anos antes de Cristo. Daniel. Daniel foi 537 anos antes de Cristo. Quem é o autor? Ele mesmo, Daniel. Lembrando que Daniel, a gente considera ele como profeta, mas na verdade ele foi governante. E nós sabemos que o Antigo Testamento tem 3 ministérios: profético, sacerdote e rei. Rei é governante. Profético, Moisés. Rei, Davi. Sacerdote, Arão. E sabemos que Daniel não é um profeta, ele é um governante. Quando ele foi lá para a Babilônia, ele se envolveu na política e com Nabucodonosor ele governou várias cidades. Então ele escreveu um livro, mas ele não é um profeta, como ministério profético. Nem todo mundo que tem visão, revelação é profeta. Por exemplo, José do Egito, ele era governante. O dom dele era de rei, governar. Mas ele tinha visão, tinha profecia, tinha revelação. É igual eu. Eu sou professor, o dom de mestre que Deus me deu, do ministério do ensino. Mas de vez em quando Deus me dá visão, profecia. Nem todo mundo que revela é profeta. Nem todo mundo que faz pão é padeiro. Nem todo mundo que dirige é motorista. Então Daniel escreveu o livro de Daniel, mas o dom dele era de rei, de governante. Tá bom? Não era profeta e nem sacerdote. Já sim, Ezequiel, sim, era profeta 100%. Isaías, profeta 100%. Mas Daniel, ele era governante. Aí vem os profetas menores, que começa aonde? Jonas, Joel, Oséias, todos esses profetas menores escreveram, mas menos conteúdo. Eu vou repetir. Profetas menores, eles são considerados menores porque escreveu poucos conteúdos. Profetas maiores escreveram muitos conteúdos. Essa é a diferença entre profeta maior e menor. Não é porque nenhum livro é melhor que o outro. Não, o livro de profetas maiores é melhor. Não. Todos os livros são inspirados por Deus. A questão é que os homens que dividiram, profetas maiores e menores, para entender. Profetas maiores escreveu mais conteúdo. Profeta menores escreveu menos conteúdo, entendeu? Mas todos perante Deus são igual.
Então, quem são os profetas menores? Jonas, Joel, Oséias, Amós, Miqueias, Obadias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Todos esses livros são chamados de profetas menores. Tá bom? Pessoal, essa é a aula 4. Você diz, pastor, mas a aula foi rápido, eu queria um conteúdo. Você compra esses livros e lê na sua casa, meu irmão. Pastor, eu quero comprar os livros para me ler. A aula não dá para me falar tudo, é um resumo do livro. Então, por isso que vocês têm que comprar esses livros. Comprar esses livros e estudar, ó pessoal. Livros de teologia. Eu já vou mostrar para vocês, tá bom? Que Deus abençoe. Esta é a aula de número 4. A próxima matéria é Bibliologia do Novo Testamento, tá aqui embaixo. Já vou mostrar o livro que será a próxima aula. Novo Testamento. Nós vamos estudar na próxima aula o Novo Testamento. Bibliologia do Novo Testamento, tá bom? Pessoal, nós temos anel de formatura. Nós temos livros, eu vou mostrar. Nós temos videoaula de todos os livros, tem videoaula. O curso é online, à distância. Você está me assistindo aí dentro da sua casa. Mas uma vez por ano tem formatura. E esse ano de 2025 vai ter a formatura. Eu vou estar avisando. Aí vocês de outros estados, outras cidades, vêm para São Paulo, vestir a beca, pegar o canudo aqui de formatura. Ó, pessoal, a formatura é presencial. Eu vou estar avisando aí, nas próximas videoaulas, eu vou estar avisando a nova data da formatura. Todos os alunos podem vir pegar o seu diploma, o canudo, vestir a beca, o chapéu. Eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Então eu vou mostrar o anel, mostrar as videoaulas, mostrar os livros. E se você quiser os livros, me chama no WhatsApp. Você que já se formou, se você quiser abrir uma extensão, um núcleo teológico aí na sua igreja, eu mando os livros pelos correios, você entrega os livros para os alunos, dá aula e todo mês tem um livro novo. No final de 20 livros eu mando o diploma, tá bom? E você que gostaria de abrir uma franquia, uma própria escola, me chama no WhatsApp, tá bom? Câmeras, mostra os livros aqui, ó. Aí, pessoal. Livro de teologia, pneumatologia, aqui, ó. Vou ver se eu mostro aqui a próxima aula. Vou ver se está aqui. Próxima aula é esse livro aqui, ó, eu acho. Novo Testamento, próxima aula. É esse livro aqui, ó, pessoal. Bibliologia do Novo Testamento. Então, o curso básico é esses 20 livros aqui. Aí você diz assim, eu quero o básico, o médio e o bacharel. Então, o básico é esses 20 e o bacharel é mais 20. Então, o bacharel é esses 20 aqui, ó, mais esses 20, tá? Básico, 20 livros. Médio, 30 e o bacharel, 40. O anel é esse aqui, ó. Anel grosso e anel fino, ó. Tá aí, ó. Pastor, eu quero anel grosso, quero anel fino. Olha o estoque aí de anel, ó. Que é o canudo de formatura. E eu vou mostrar também as videoaulas, ó, pessoal. Você vai entrar nesse canal, olha aí a formatura aqui, ó. Meu contato tá aqui para quem quer me chamar, ó, WhatsApp, ó. Tira um print, porque a formatura, todo ano tem formatura. O meu canal no YouTube é Pastor Josiel Saraiva. Aí você clica aqui na playlist. Vai no meu canal, clica em playlist. Clicou em playlist, aparece todas as videoaulas, ó. Aí, ó, teologia, cristologia. Tá bom, pessoal? Quem quiser, ó o estoque de livro aqui, ó. Tudo é livro, ó. Quem quiser o anel de formatura de teologia e fazer a formatura e comprar os livros, me chama no WhatsApp, tá bom?